Olá, estamos abrindo mais um programa Debate Farol, que faz parte da programação do nosso Farol de Limeira. E mais uma vez, tenho ao meu lado o analista político e médico, doutor Renan Félix. Mais uma vez, muito bem-vindo, doutor. Bom dia, muito obrigado por mais uma oportunidade, mais um dia aqui do nosso Debate Farol. Produtivo como sempre. Bacana. Vamos até a redação da Tribuna, onde está o nosso companheiro, jornalista Antônio Cláudio Bontorim. Bem-vindo, Bontorim. Um abraço. Um abraço, Beto. Bom dia. Um abraço, doutor Renan. Bom dia. Bom dia, Beto. Vamos em frente, então. Beto não, que Cláudio. O tempo urge. Vamos embora. Vamos lá, então. Vamos às observações iniciais aqui do nosso programa sobre a condução técnica de J. Neto. Esse programa não é recomendado para pessoas sensíveis a fortes emoções, mas, por outro lado, esse programa ele é, sim, recomendado às pessoas que prezam a liberdade de expressão, o amplo debate e construção de ideias para o melhor convívio social e desempenho de seus representantes públicos. Aliás, a gente fala muito sobre representantes públicos num ano eleitoral. Vamos ao primeiro, lembrando, né, todos nós enviamos um tema e vamos debatê-lo agora aqui no nosso programa. É correto rotular a direita como antidemocrática? Bom, essa pauta é minha. Eu queria discutir um pouco essa questão, porque o avanço da direita, principalmente na Europa, né, e agora nos Estados Unidos, com o Donald Trump, tem confundido muita gente. E eu queria propor essa reflexão, porque rotular pessoas eu acho muito complicado, sabe? Porque as pessoas têm uma multiplicidade de ideias, objetivos, né, gigantesca. E eu percebo um movimento principalmente de atores da mídia, quando se referem a conservadores ou pessoas ligadas à direita, como gente que não gosta da democracia. Aliás, o próprio presidente Lula falou ao longo da semana que Bolsonaro não vai voltar nunca mais e tal, e que as pessoas têm que aprender a conviver com democracia. Como que as pessoas que não votaram nele são antidemocráticas. Então me preocupa um pouco, a gente tem que fazer uma diferenciação. Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu sou uma pessoa conservadora, mas para alguns assuntos eu sou progressista, porque eu acho que você tem que ter o meio termo ali. Tem coisas que você acredita, tem coisas que você não... Por exemplo, aquela questão clássica, eu vou começar com você, Cláudio, aquela questão clássica, homens com azul, mulheres com rosa. Foi uma coisa aparentemente inocente que virou um cavalo de Troia, né? Porque não pode, porque tem o azul, o vermelho, amarelo, não sei o quê, os movimentos gays, aí entra toda essa confusão. Então, Cláudio, eu queria ouvir a sua opinião também sobre isso. Essa rotulagem que quer se colocar em pessoas da direita como antidemocráticas, ou seja, que tudo que vem da direita visa o autoritarismo, e isso é algo arcaico e imprudente de se falar. Quero ouvir sua opinião, meu amigo. Olha, Beto, você está de azul e eu estou de rosa. Não tem nada demais e não tem nenhuma depreciação nisso. Em primeiro lugar, nós precisamos pensar da seguinte forma. Existe a direita convencional, que é a direita que traz consigo os pensamentos conservadores, isso nas questões sociais, costumes, religiosos, em todos os sentidos. Essa direita, ela expressa esse conservadorismo, mas não pode ser considerada antidemocrática, porque ela apenas defende as suas ideias. Agora, se você pega a ultradireita, aí é um pouco diferente, Beto. Se você pega a ultradireita, por exemplo, na França, da Marine Le Pen, por exemplo, eles tiveram na campanha eleitoral, no primeiro turno, né, no início das eleições francesas legislativas, né, para formar a nova Assembleia, propagandas que diziam assim, uma parecendo uma criança de olhos azuis e loirinhas, né, e louras, né,
com os seguintes dizeres: pelo futuro das nossas crianças brancas. E outro cartaz, um avião no aeroporto com um monte de pessoas pretas, né, embarcando, com os seguintes dizeres: que os pretos voltem à África. Essa ultradireita, sim, essa ultradireita não é nada democrática, né? Essa ultradireita, ela é muito antidemocrática, ela é racista, ela é intolerante e tem o discurso do ódio como a sua principal característica. A direita convencional, ela prega o conservadorismo, o que é diferente da ultradireita. Então, se você levar em consideração a direita convencional, não, ela não é antidemocrática, ela apenas tem um pensamento divergente da esquerda convencional. A ultradireita é diferente, essa não. Essa, assim como em vários países do mundo que são governados pela ultradireita, como a Hungria, por exemplo, aí é bastante diferente, Beto. Aí existe sim uma antidemocracia, um antidireito, né? E apenas uma permissão para se pensar da forma que apenas eles pensam, né? Eles trabalham com o sentido de aniquilação do ideológico divergente. A direita convencional não é assim, Beto. Não podemos confundir, quando tratamos desse assunto, de direita antidemocrática, sendo a direita convencional. Realmente concordo com o Cláudio. Tudo que é extremo faz mal, né? A ultradireita, realmente, quando ele fala, né, que essa propaganda que foi veiculada na Marine Le Pen, a gente vê aí vários crimes, na verdade, né? Crime de racismo, crime de segregação. Eu acho que não dá nem para rotular ela de direita e esquerda. Isso é um tipo de pensamento retrógrado, entendeu? Um tipo de pensamento desumano, tá? A gente está falando aí de crime contra a humanidade, né? Então, eu nem rotularia ela como direita ou ultradireita. É criminoso. Esse tipo de veiculação é criminoso. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem a ultradireita, a gente tem também a extrema esquerda, que também comete os mesmos percalços, segrega de uma certa forma a população, limita a informação, que é autoritária tanto quanto. Tá? A gente tem exemplos de vários governos pseudo-comunistas, né, que se auto-intitulam comunistas, mas que é, na verdade, tá aí a Coreia do Norte para provar, né? Na verdade, é uma ditadura em larga escala, sem previsão de retorno, né? Agora, rotular a direita como antidemocrática é uma falácia que vem sido dita por muitos brasileiros e, né, tem que trazer isso para a nossa realidade, que usam de algumas pessoas em algumas falas que não são hoje o politicamente correto para dizer, olha, a direita é antidemocrática, a direita é ditatorial, a direita é fascista, a direita é nazista, a direita é isso. No Brasil, a gente sabe que o que impera na direita é a direita moderada, a direita conservadora. A gente não tem uma extrema direita, né? Pelo contrário, a gente viu muito mais liberdade no governo Bolsonaro do que no governo Lula, né? No governo Lula a gente tem visto um caça às bruxas desenfreado, principalmente em relação ao judiciário, né? Com todos ligados ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o que não aconteceu no governo Bolsonaro. A gente vê aí uma tentativa constante de censura e de controle de rede social, de veículos de informação, que a gente não via no governo Bolsonaro, sendo que ambos tinham o mesmo poder paratal, né? Então, assim, acho que tudo que é em excesso faz mal, a extrema esquerda e a extrema direita, mas veicular a direita, a antidemocrática, é um papo já que vem sido feito, principalmente pela grande mídia, né? Desde o início do governo Bolsonaro, e o brasileiro não tem mais saco para isso e nem acredita mais nisso. Tanto é que o governo Lula teve quantos por cento de voto para a eleição, Beto? 50%?
mais um pouquinho, né? Não passou de 51%, 52%. Então, quando a gente fala de direita antidemocráticos, 49% da população que votaram no Jair Messias Bolsonaro, por exemplo, são todos antidemocráticos. Nós estamos num país dividido. Metade pensa democracia, metade não. Então, eu acho que isso é uma falácia realmente de mau intuito que vem sido veiculada, tentando ligar sempre o ex-governo com a direita para dizer que é fascista, é antidemocrático, não pensa nas pessoas, não tem liberdade, né? Enfim, é um tema que eu acho que, para mim, na minha cabeça, é muito claro. Essa é a minha opinião sobre isso aí, Beto. Isso tem a ver também, né, Cláudio, uma linkagem com a época da ditadura, né, que falava que os comunistas comiam criancinha, né? Então, mentiras são ditas em todas as épocas, né, de acordo com os interesses de quem fala. Exatamente. Eu só pediria que o doutor Renan me explicasse qual a censura à imprensa que ele está vendo aqui no Brasil hoje. Cláudio, a gente vê que veementemente as pessoas tentam, principalmente as ligadas ao governo Lula, afirmam que é necessário o controle das redes sociais, o próprio Alexandre de Moraes tentou inúmeras vezes censurar posts, comentários, pessoas no Twitter, né, no Facebook, no Instagram. Isso é constante, né? Então, assim, isso eu nunca vi por parte do governo Bolsonaro, nem apoio. Nunca vi uma fala do governo Bolsonaro dizendo, olha, eu acho sim que tem que censurar, tem que mandar prender, Não, pelo contrário, eu vi o contrário. Estão prendendo gente em praça pública em pandemia, brigando contra isso. O governo Lula não, diz que sim. Os seus ministros, os seus apoiadores dizem que sim, que deve haver um controle das redes sociais, do que é postado, do que você pensa e exacerba lá no seu Twitter, e concorda com atos totalmente criminosos do judiciário de mandar prender pessoas por crime de opinião. Ninguém está sendo preso por crime de opinião no Brasil. Agora não, foi já, né? Por censura. Não, ninguém está sendo preso por crime de opinião, por censura. Quem está preso por baderna, por destruir patrimônio público, como foi o caso daquele rapaz que agora foi condenado por destruir um relógio do século XVI, né, que foi dado de presente ao Brasil. E quando se fala em censurar, não se fala em censura, se fala em regulamentação. A regulamentação é diferente da regulação. Eu também não gosto da palavra regulação. Eu prefiro a palavra regulamentação. Porque se nós não regulamentarmos as redes sociais, e isso os Estados Unidos já fez, os Estados Unidos, o presidente Joe Biden está tentando banir o TikTok, o Trump, se for eleito, ele vai banir o TikTok, porque ele não é americano, ele é chinês, né, um aplicativo chinês. Então, tem que tomar cuidado quando a gente fala, para não confundir com regulamentação. Toda regulamentação, quando ela é importante para um bem público, ela é profundamente aceitável. E se nós não regulamentarmos hoje de forma coerente e correta as redes sociais, nós teremos, infelizmente, um descontrole total. Não da liberdade de expressão de pensamento, mas da liberdade de se publicar e de se praticar a intolerância e o ódio. Isso nós não podemos permitir. É isso que nós vemos ligados a muita gente nas redes sociais nesse sentido. É isso que nós temos que tomar cuidado, não confundir censura com regulamentação. Então, mas na verdade é uma censura velada de regulamentação. O jornalista Oswaldo Eustáquio, desde 2002, vem sofrendo com justamente essa prisão imposta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, usando tornozeleira eletrônica, ficando fora de tratamento médico que precisava, por conta de se expressar contra o próprio ministro Alexandre de Moraes. Isso não é nem questionar governo. Né? Em primeiro lugar, eu não chamo Oswaldo Eustáquio nem o Alan dos Santos de jornalista, né? São mais influencers, não são jornalistas, né? E a pregação que eles faziam nas suas redes sociais era pregação que eu digo que precisa ser regulamentada
que é a pregação de ódio. Mas isso não... Se você ver as postagens de ambos, você vai ver que todos eles, que ambos, tanto um quanto o outro, pregam justamente essa intolerância, esse ódio, assim como o Figueiredo, né, o neto do ex-presidente João Batista Figueiredo. Mas então, a gente vai ter que prender muita gente. Porque se você entrar em redes sociais de inúmeros petistas e comunistas, você vai ver que o crime de ódio é muito maior. Então nós vamos ter que prender pessoal da direita e da esquerda, porque eu só tenho visto presos pessoas apoiadoras do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não vejo nenhum apoiador do Lula sendo preso. As pessoas que estão presas, elas estão presas não por crime de liberdade de expressão de pensamento, por prática de liberdade de expressão. Elas estão presas porque elas destruíram o patrimônio público e destruíram patrimônios históricos. Por isso, elas estão presas. E acho que aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos. E lá, depois do 6 de janeiro, né, quando o Biden tomou posse, nós temos muito mais presos lá, que é considerada a maior democracia do mundo, do que aqui. Aqui nós temos em torno de 200 presos, lá nós temos mais de 1.200 presos, e presos realmente já cumprindo pena. O que a gente pode falar sobre isso, nós temos mais 2 temas e pouquíssimo tempo agora, amigo. Pedir para que fôssemos bem breves agora, mas tem tanta coisa para falar, né? Por exemplo, quebrar um relógio, por mais valor histórico que tem, o sujeito tomar 17 anos e o estuprador está na rua em menos de 2. É inversão de valores, mas tudo bem. Vamos lá. J. Neto, vamos ao segundo tema, vamos analisá-lo mais rapidamente. Mário Botion será um bom cabo eleitoral para Érica Tanque? A pergunta é do Bom Torim. Vamos lá, Bom Torim. Eu estou colocando essa pergunta porque a impressão que dá hoje na condução da pré-campanha da candidata Érica Tanque é que o prefeito Mário Botion está transformando a eleição municipal numa eleição plebiscitária de apoio a ele ou não. Ou seja, ele vai tentar jogar toda a sua popularidade, se é que ele tem alguma popularidade, né, para tentar eleger a Érica Tanque. Então, por isso que eu fiz essa colocação, né? Eu não acredito muito não que ele seja um cabo eleitoral muito bom para vice-prefeita, não, principalmente do ponto de vista da arrogância que ele assumiu, né, nos últimos tempos, né, e também nessa tentativa aí de transformar a eleição quase que numa eleição plebiscitária, né, apesar de nós teremos muitos candidatos, mas ele vai jogar aquela história da continuidade, né, se está bom assim, nós seremos melhor ainda. Um pouco de... muita arrogância para o meu gosto, Beto. Eu acho que a prefeitura... Hoje, como a gente já conversou em outros debates, é complicado se falar em reeleição e eleição quando se tem o uso, o poder, ali, a influência da máquina pública nas mãos, né? Cada gestão é uma gestão, né? E realmente é inegável que a prefeitura, a nossa cidade, ela precisa melhorar. O Cláudio falou exatamente isso, né? Se está bom assim, assim mantemos. Não está bom assim, né? Então eu acho que para os pré-candidatos aí e os apoiadores dos pré-candidatos, neste caso específico, eu acho que precisa assumir um pouquinho mais de meia-culpa, né? De ser, olha, tentamos, mas falhamos, né? Não conseguimos atender as expectativas, tem muita coisa ainda a ser feita e o intuito é melhorar daqui para frente. E não dizer, já está bom, vamos continuar bom, porque não está bom, né? O limeirense sabe que não está bom. Então, como cabo eleitoral, eu entendo que, lógico, qualquer chefe do executivo ele quer eleger um sucessor, né? E é natural que nas eleições a gente vê, rotineiramente acontece, né, Beto? Tudo é associação, mas geralmente se quer eleger um sucessor, né? Então, é natural que o prefeito Mário queira também eleger a sua sucessora, né? Agora, se vai dar certo ou não, aí já é outra história, né? Pelo que a gente tem visto aí, né?
a disputa será bem acirrada, né? O que se fala, né, Beto, é que as chances de segundo turno são inegáveis, né? Agora, entre quem, aí é a dúvida, né? Bom, vamos ao último tema. Cláudio, só para não passar essa sem opinião, eu acho que o grande cabo eleitoral da vice-prefeita é outro personagem, viu? Mas isso eu vou revelar no editorial de segunda-feira. Ele me deixou arrepiado. Arrepiado é uma teoria que foi construída por um empresário bem relacionado, transita em vários lados políticos, mas eu acho que o grande cabo eleitoral será outro, talvez com 4 estrelas. Vamos lá, vamos ao último tema de hoje. Fico curioso. Olha, como avaliar a saúde mental do presidente Biden? Para a gente encerrar, doutor Renan. Bom, a gente viu, né, os últimos debates, a reviravolta, como bem na primeira pergunta o Cláudio já apontou, a direita vem crescendo, né, principalmente nas eleições americanas, e o desempenho nos debates do presidente Biden se tornou trágico, né? É inegável. E até os seus apoiadores começam a duvidar, né, da sua capacidade de gerir a maior economia, o país com o maior poder bélico do mundo, né? Então, a gente vê que teve um senador do Texas, se eu não estou enganado, que questionou se o presidente Biden pode continuar no comando dos Estados Unidos da América até o final do seu mandato, né? Se ele tem condições físicas e mentais para isso, né? Até porque as condutas e as falas estão começando a ficar enroladas, nebulosas e duvidosas. Então eu pergunto, né? Como a gente avalia a sanidade mental de um presidente que visivelmente já não parece que não está vivendo, como disse o presidente Lula, não estamos vivendo no mesmo mundo, na mesma realidade, no mesmo cenário, né? Então, pergunto a você e ao Cláudio Pontorim, como avaliar a saúde mental do presidente Biden, para que ele consiga terminar esse último mandato? Ele quis dar uma satisfação, né, Cláudio, dizendo que ele estava daquele jeito e se comportou daquele jeito em razão da viagem que ele fez de avião, um pouco tempo antes do debate. Mas o fato é que é uma situação constrangedora, e eu queria colocar, antes do seu comentário para a gente encerrar, o seguinte, né? Isso aí demonstra claramente, né, líderes que não se preocupam em fazer sucessores. E agora a situação é a seguinte: lá nos Estados Unidos é quase que obrigatório, né, que o presidente se candidate à reeleição. Exato. Né? Então não houve esse negócio, lógico, houve o tempo das primárias, mas lá ninguém cogita disputar ou confrontar um presidente com mandato. É diferente. E aí, Cláudio, me lembraram aqui a questão do Lula. Quando ele foi enfrentado, e o Lula tem essa característica também, né? Ele não está criando um sucessor para ele. Quando isso aconteceu, o Eduardo Suplicy tomou uma lavada, porque daí ele convoca o partido para votar, né? É claro que o partido vota quase que totalmente nele. E quem o enfrentou também, que sumiu, foi aquele antigo secretário, ou ministro da Educação, Cláudio, me fugiu o nome agora também, que participou do governo Lula. Se você se lembrar, me ajuda. Mas vamos à sua análise. Você está falando do Mercadante? Não. É o Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque. Também tentou enfrentar o Lula e acabou zero à esquerda. Um grande quadro, Cristóvão Buarque. A questão do Biden realmente é muito preocupante. Nós percebemos no debate, né, quem assistiu o debate ao vivo, depois quem viu, eu não assisti ao vivo, mas depois eu vi algumas partes do debate, né, através de um canal de streaming, né, e fiquei assustado. E fiquei mais assustado ainda no final de semana passado, quando no final de semana ele foi da Casa Branca para a casa de campo do governo americano em Camp David, né? Quando ele desceu do avião, a mulher dele do lado, e ele de frente não sabia para que lado virava, se ia para frente, ia para o outro lado, até ele achar a mulher para poder caminhar ao lado dela, com dificuldade para caminhar, com dificuldade para
criar um raciocínio lógico, né? E isso não é etarismo, isso é uma percepção que todos, inclusive os apoiadores do próprio presidente, tiveram na sua participação no debate, e ele já vem se apresentando dessa forma há muito tempo. Tanto que nos principais embates ele não participa mais. Quem normalmente viaja é o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, né? Então, realmente é complicada essa situação, e se não for resolvida logo, e só pode ser resolvida se ele renunciar à sua candidatura em nome de outro, né? E parece que ele não está disposto a renunciar, aí nós teremos realmente uma eleição, ou que vai caminhar para a eleição do próprio Biden, né? O povo americano percebendo a situação, ou não. E hoje está tendo eleição na Inglaterra também, né? E o Partido Conservador parece que vai levar uma lavada de mais de 20 pontos de diferença do Partido Trabalhista, né? Que é de centro-esquerda. Então, ganha aqui, ganha um lá, ganha outro lá, e assim vai. Os Estados Unidos, realmente, a situação está muito complicada, e eu não sei, eu pessoalmente, não sei se o Biden tem condição de levar o seu governo até o fim. Falta pouco tempo. Vamos lá. Eu trouxe esse tema justamente para puxar uma outra pergunta, que seria a questão de como a gente avalia as pessoas em quem vamos votar. Né? A gente não pode jamais menosprezar ninguém, mas eu entendo que para ser pintor tem que saber pintar, para ser escritor tem que saber escrever, para ser médico tem que saber ser médico, tem que saber clinicar, tem que saber remédio, tem que saber como funciona a anatomia, fisiologia, para ser advogado precisa ter cursado direito, e para ser servidor, um vereador, um prefeito, um secretário, não precisa de experiência nenhuma? É isso que eu pergunto, né? Como que tá como a gente avalia, né, o nosso pré-candidato, o nosso candidato, a pessoa que vai gerir os nossos impostos, né, vai cuidar das nossas cidades, dos nossos contratos, né, com os terceiros. Será que é só o Biden? Ele tem um rostinho de senhor, um rostinho carismático, né, bonzinho, né, parece, mas ele tem condições para gerir e levar os Estados Unidos da América para o caminho que ele precisa seguir? A pergunta é a mesma para Limeira. Os nossos candidatos têm condições de fazer uma boa gestão? A prefeito, a Câmara dos Vereadores, né? Será que é só olhar e falar assim, eu gosto dela porque ela é uma boa pessoa, é o suficiente para colocá-lo numa cadeira que vai ficar durante 4 anos gerindo o meu e o seu imposto, cuidando das leis, das moções, né? Que precisam ser realizadas na nossa cidade, Beto? Não, eu acho que o limeirense precisa ter esse senso com a chegada das eleições, começar a pesquisar desde já o histórico, o passado, as propostas dos seus candidatos, né? O que eles têm a agregar à cidade. E não só votar nesse, naquele, porque é bonitinho, porque é bem apessoado. Eu acho que a ideia do governo dos Estados Unidos é facilmente transmitida para cá, inclusive a parte de idade, né Beto? A questão da idade, que a gente vê muito fortemente nos Estados Unidos, conta bastante, né? Você coloca uma pessoa com uma certa idade no poder, você tem que lembrar que ela vai ficar lá 4, às vezes 8 anos, né? E se morrer, né? A gente tem que pensar nisso aí. Bom, no finalzinho não dá tempo para mais absolutamente nada. O programa foi muito interessante hoje, né? Os temas diversos. Eu só queria finalizar dizendo o seguinte: é um tema muito, muito complexo. Precisa de umas 3 horas para discutir. Não adianta, porque a gente vai envelhecendo, doutor Renan. Deus queira que todos envelheçam bastante. Aliás, ontem, dia 4 de julho, foi aniversário da minha mãe. Ela viveu por 90 anos, né? E a gente vai percebendo que com o avançar da idade, o Cláudio também tem um pai idoso, né? A gente vai percebendo que, lamentavelmente, você vai perdendo realmente algumas funções. Funções cognitivas, funções motoras, etc. e tal. Agora, tem gente que assimila isso com mais facilidade.
Porque isso faz parte da dignidade, né, Cláudio? Da autoestima da pessoa. Ninguém quer parecer velho para os outros. Eu mesmo, com 60 anos, eu passei a usar creme. Minha mulher falou, agora passa um creminho no rosto. Fica mais jovial, fica mais né? jovem, então não sei se vai ajudar. Mas enfim, agora, lutar contra o tempo a gente não consegue. A gente consegue amenizar um pouco, né? Em busca da longevidade, da dignidade. Mas eu bato muito nessa tecla. A dignidade. A gente tem que manter a dignidade e as pessoas têm que nos respeitar, compreender aquela idade, mas por outro lado, nós também temos que saber que nós temos as nossas deficiências. A gente não pode querer que as pessoas nos enxerguem como eternos meninões. Ô, Cláudio, bacana, muitíssimo obrigado. Acho que nós vamos precisar aumentar o tempo desse programa, viu, amigo? Um grande abraço e até segunda-feira. Grande abraço, Cláudio. Um grande abraço, Beto. Um grande abraço, doutor Renan. Até segunda-feira, então. Valeu. Doutor Renan, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela contribuição. Até a semana que vem. Até semana que vem. Obrigado a você, obrigado a todos. Valeu, vamos às observações. Democracia não é apenas uma conquista social, mas uma forma de acreditarmos em justiça e igualdade diariamente. Assim colocamos um ponto final em mais uma edição do nosso Debate Farol. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou e até a semana que vem.